Agora, a voz do pastor, com Dom Luiz Fernando Lisboa. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Irmãos e irmãs, hoje, dia 24 de fevereiro, para nós hoje um dia muito triste, porque aquilo que todos nós não queríamos, aquela intenção pela qual temos rezado ultimamente, que o Papa tem pedido tanto, infelizmente começou a guerra entre a Rússia e a Ucrânia. Então eu queria no dia de hoje explicar um pouquinho qual a motivação daquilo, qual que é a origem desse conflito entre essas duas nações. Quando aconteceu o colapso da União Soviética, em 1991, alguns países que faziam parte da União Soviética passaram a se associar à OTAN, e alguns países como a Lituânia, Letônia e Estônia. E a Ucrânia também manifestou o interesse em fazer parte dessa organização. Só que pelo fato da Ucrânia ser um país grande e fazer divisa com a Rússia e ser um antigo pedaço da Rússia, o Putin, o presidente da Rússia, não considera a Ucrânia como um estado soberano, mas sim como uma parte do seu país. Ele não aceitou essa divisão. Por isso, o presidente russo quer voltar a ter influência sobre a região e redesenhar as fronteiras geopolíticas daquela era, daquele tempo da União Soviética. Esse é um dos motivos pelos quais ele não quer a participação ucraniana na OTAN, pois ele alega que essa nação, a Ucrânia, prejudicaria o seu país e seria uma ameaça existencial à Rússia, já que fala que o lugar onde a Ucrânia se encontra possui hoje armas nucleares, assim como a região da Polônia, onde se localizam as bases de mísseis da OTAN, que é essa organização tratado daquela região. O Papa Francisco lamentou profundamente, nesta quarta-feira, essa situação cada vez mais preocupante. E ele propôs, diante desse risco, isso foi antes de ontem, diante do risco de uma guerra, ele propôs o dia 2 de março, quarta-feira de cinzas, como um dia de jejum e de oração pela paz na Ucrânia. Só que aquilo que era iminente, que estava para acontecer, já aconteceu. Ontem a Rússia já atacou a Ucrânia, atacou em vários lugares da Ucrânia. Já começa hoje a surgir relatos de mortes, 18 pessoas num lugar, 6 pessoas no outro lugar, destruição de bases e etc. Então, praticamente essa guerra já começou. E é triste saber que na guerra não há vencedores, só há perdedores. Então, e a guerra sempre por motivos não só políticos, geopolíticos, mas também com interesse de usar armas, porque há países que estão armados até os dentes. Então, uma maneira de repor as armas, gastar os armamentos que tem para repor, para comprar e vender outros armamentos. Isso é muito triste. Então, continuemos a rezar pela paz naquela região, porque o que ninguém quer, o que ninguém precisa, o que nós não queremos, não precisamos, é uma terceira guerra mundial. Muitos países, não só Estados Unidos, vários países da Europa, quase o mundo inteiro reclamou, questionou, e essa posição do Putin, o presidente da Rússia, que ele não podia ter feito isso, e haverá certamente reações. Vamos rezar para que haja conversações, que haja uma volta dessa iniciativa, que possa se voltar ao diálogo, mas infelizmente essa guerra já começou. Então eu peço a oração de todos. O Papa Francisco disse com essas palavras: tenho uma grande dor em meu coração pela situação da Ucrânia. Então essa dor deve ser nossa, de todos nós. Por isso, preparemo-nos para a quarta-feira de cinzas, um dia de jejum pela paz. O pontífice ele lançou esse apelo e disse que nós devemos rezar para que todos aqueles que têm responsabilidades políticas
para que faça um sério exame de consciência diante de Deus, que é um Deus de paz e não de guerra, para que sejamos irmãos e não inimigos. Rezemos pela paz na Ucrânia, rezemos para que não aconteça essa terceira guerra que tanto temíamos. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. A Voz do Pastor, com Dom Luiz Fernando Lisboa.